Paula, todos os dias somos bombardeados com imensas informações sobre pandemia, Covid, etc, etc. Como é que uma engenheira olha para este problema? Como é que o abordaria? O que é que faria diferente? O que é que faria igual? E como é que o vê do ponto de vista da organização da sociedade? Ui! Bom, então eu acho que acima de tudo esta situação que todos vivemos veio-nos relembrar que de facto hoje em dia temos que estar preparados ou pelo menos predispostos para todas as mudanças, porque eu penso que foi um bocadinho isso que enfrentámos e mesmo quando como engenheira a informação é aquilo que normalmente procuramos para criar soluções, esta foi sem dúvida uma situação que nos mostrou que a informação é muito útil para irmos tomando decisões, porque a verdade é que todos nós, e em termos daquilo que foi o trabalho que tivemos que fazer, nós próprios como empresa, mas depois no suporte que demos a empresas, a escolas e a outras instituições, foi um bocadinho ir-nos adaptando o mais rapidamente possível à nova realidade, procurando o mais possível manter, primeiro que tudo, a saúde pública, o bem-estar de todos aqueles que nos rodeavam, mas depois trazer o mais possível de enablers, de capacidades que podiam de facto trazer alguma normalidade a uma situação que de facto foi completamente inesperada. E se quiseres, acho que até o mais importante e aquela que foi a minha maior preocupação foi uma comunicação frequente, calma, com a minha organização, mas também com o meu ecossistema de parceiros e de clientes, no sentido de, enfim, mostrar que estávamos presentes, que estávamos a acompanhar e que estávamos preparados para em qualquer momento agir, ajudar, enfim, e ajustar planos, porque era isso que a situação nos pedia. Eu acho que é uma fase transitória em muitas coisas, mas que veio trazer novas realidades que vieram para ficar. E há uma parte de tudo isto que tem um lado muito positivo de mudança, ou seja, de que o mundo não volta a ser como era, mas que é muito positiva, assim saibamos também tirar partido disso. É uma coisa engraçada que tem a ver convosco, que é o Bill Gates, há uns 2 anos ou 3 anos, fez um grande estudo sobre fez uma espécie de uma performance sobre o que é que podia ser uma possível pandemia e como é que nós podíamos reagir a ela. Participaram imensas organizações, entre elas a própria OMS. Vocês tinham dentro da empresa a noção de que isto poderia ser uma realidade? Estavam preparados para isto? Não, eu confesso que acho que, como muitas outras organizações, nós tínhamos vários planos de continuidade de negócio muito claros e bem estabelecidos, até porque nós hoje em dia, enquanto empresa, prestamos serviços críticos a outras empresas, portanto temos que ter essas situações acauteladas. Agora, o que eu acho que foi muito diferente e que não estava, enfim, embora tenha sido várias vezes colocada a possibilidade acho que na verdade não estávamos preparados para que acontecesse algo que precisa desse plano de continuidade de negócio ativado ao mesmo tempo no mundo inteiro. Portanto, eu acho que essa é a grande diferença. Nós todos temos algum tipo de preparação para fazer face a descontinuidades que acontecem na nossa geografia ou numa determinada região. Acho que a escala global foi o que nos trouxe aqui uma realidade tão distinta a todos os níveis, desde a informação ser global em tempo real até o facto de estarmos impactados a nível global em tempo real. Agora vou fazer uma pergunta provocatória, se calhar já não faz sentido, mas dir-me-ás, que é, será que uma mulher estava mais preparada para uma situação destas do que um homem? Eu não sei dizer isso em particular, mas há uma coisa que posso confirmar, é que todos nós tivemos que ser, para além de líderes nas nossas organizações, mães, professoras ou pelo menos cuidar também das nossas famílias, dos nossos amigos, e portanto eu costumo dizer que esta situação trouxe a todos nós uma situação que me costumam perguntar, mas então o trabalho remoto e esta forma de estar funciona? E eu costumo relembrar, aquilo que nós fizemos não foi exatamente novas formas de trabalho remoto, mas de uma forma muito especial do ponto de vista da coexistência das vidas pessoais e profissionais, tudo em casa. E portanto eu acho que isso foi válido para homens, mulheres, mães, pais, netos, avós. Mas viste as mulheres a reagirem de forma diferente dos homens nesta pandemia? A única coisa que eu posso confirmar, e não foi uma questão de homens ou mulheres, foi que vi uma muito maior preocupação neste equilíbrio entre família e trabalho
e entre bem-estar físico e bem-estar psicológico. Pelo menos nós próprios procurámos trabalhar bastante isso na nossa organização, porque a consciência de que de facto tínhamos uma circunstância que era muito exigente de todos nós do ponto de vista físico, mas acima de tudo do ponto de vista também da nossa saúde mental, foi muito importante trabalhar esse aspecto. E aí acho que houve um nível de, se quiseres, de self-awareness bastante elevado, no geral, não diria que são homens ou mulheres. Deixou de ser uma questão de uns ou outros, acho que passou a ser uma questão de o momento que vivemos na sociedade em que vivemos. Esta questão coloca o mundo em causa em vários níveis. Coloca o mundo em causa do ponto de vista biológico, do ponto de vista até daquilo que nós tínhamos como crença na tecnologia e na ciência, não é? Que é, de repente, há um problema que nem a tecnologia nem a ciência pode resolver, o que para uma engenheira e para uma presidente de uma empresa de tecnologia deve ser uma questão complexa, mas também vai pôr em causa, da forma global como esta crise está a colocar-se, essa necessidade de nós, se calhar, mudarmos o nosso estilo de economia, mudarmos o nosso estilo, o sistema onde vivemos. E uma empresa como a Microsoft, para completar a pergunta, não teve problemas financeiros desse ponto de vista. Aliás, os seus serviços foram bastante mais requisitados até do que eram. Vocês têm programas que foram usados por muito mais gente do que estavam a ser, outros sistemas, clouds, computação, etc. Tudo isso. As empresas vão ganhar mais responsabilidade social depois disto. Nós temos, de facto, uma responsabilidade de não tornar o mundo um sítio tão desigual. Olha, eu acho que tens toda a razão. Esta situação veio trazer, de facto, à superfície várias das disparidades que ainda temos, porque é um facto que houve muitas empresas para quem foi relativamente fácil fazer esta mudança, ou porque já tinham iniciado esse caminho, ou porque as próprias pessoas tinham já um nível, se quiseres, de literacia digital bastante elevado. Houve outras para quem isto foi um percurso duro e difícil. E é aí que eu acho que, de facto, houve uma evolução, enfim, a nível global nós dizemos que se evoluiu em 2 anos, quase uma década do ponto de vista de evolução tecnológica, e agora há que tirar partido, enquanto empresas, dessa evolução que foi um bocadinho forçada e, portanto, se calhar ainda não foi totalmente estruturante do ponto de vista da alteração de cultura, de processos e, acima de tudo, de serviço e de atendimento a cliente, de serviço a cliente e de posicionamento numa economia mais global. E eu penso que este é o momento para aproveitar e repensar o que mais as empresas podem fazer para se virarem de facto para essa economia que é cada vez mais global e este momento veio prová-lo do ponto de vista de prestação, de entrega e por aí fora, mas que num momento em que se fecha outra vez a geografia, nós vimos que inclusive pequenos negócios, quem tinha comércio online ou quem tinha ou rapidamente estabeleceu processos de entrega em casa, de prestar o serviço, foi também quem mais rapidamente conseguiu adaptar-se à circunstância. Portanto, eu acho que há ainda se quiseres, uma evolução de mentalidades que também é preciso acontecer para estarmos mais preparados para agora, com o salto que se foi forçado a fazer, torná-lo um salto estratégico do ponto de vista de posicionamento das empresas. Quando me falavas do compromisso social, eu acho que uma das coisas que para nós, pelo menos, foi mesmo muito gratificante ver, foi como, de facto, em momentos como este, os ecossistemas se unem e as próprias empresas reposicionam-se naquilo que é o centro do seu propósito, não apenas para si próprias, mas para as comunidades. Nós vimos uma série dos nossos parceiros quer aderirem em conjunto connosco e porque os desafiámos a isso, a sessões de formação gratuitas para as empresas portuguesas, sessões de esclarecimentos técnicos para as suas organizações, mas também a criação de soluções completamente gratuitas para serem utilizadas, para fazer face ao maior número de novos desafios que foram sendo criados. A forma como efetivamente a sociedade também se juntou para criar, enfim, um espírito de entreajuda e de algum impacto social, eu penso que isso também é algo que provavelmente veio para ficar naquilo que é a constituição
da estratégia e do propósito que as empresas hoje têm que ter. Toda esta situação acabou por nos fazer também despertar para como é que o momento seguinte pode ser um momento de agenda mais verde, um momento mais sustentável e como é que toda esta reinvenção que vamos ter que fazer da economia à escala global, como é que vamos apostar em fazê-la de uma forma que é também mais sustentável. Eu acho que as novas gerações têm o privilégio de poder escolher qual é o propósito a que se querem juntar, ou pelo menos têm cada vez mais essa possibilidade. E eu vejo que é tão importante na escala de valores aquilo que pode ser de facto o percurso, a carreira e a carreira financeira também, tal como quais são os valores que a empresa pratica, quais são os projetos que eu posso acrescentar e contribuir para além daquilo que é o meu dia-a-dia de trabalho. Nós temos vários grupos aqui na Microsoft que dinamizam muitos desses projetos, sejam eles projetos mais de diversidade, de inclusão, de comunidade, de voluntariado, e acredita que a minha equipa de sustentabilidade é bastante exigente e foi muito giro porque quando agora redesenhámos o escritório, eles próprios trouxeram-nos uma série de ideias. Sim. Forçaram-vos a serem sem dúvida, a fazermos de facto também aqui algum pensamento de inovação e de transformação na forma como nós próprios estávamos a abraçar esse desafio. Uma delas foi instalarmos na varanda do terceiro piso, um mês e pouco antes do confinamento, instalámos uma horta e cresceu e durante o confinamento recolhemos tudo aquilo que ela produziu e, enfim, disponibilizámos aqui na Junta de Freguesia e no Banco Alimentar, mas era suposto ser uma horta para os próprios empregados que cuidam dela. Paula, como é que uma líder sai da bolha para conhecer o mundo? Porque nestas áreas que dependem tanto do consumo humano é preciso conhecer as pessoas, é preciso conhecer o mundo à volta. Quais são as tuas técnicas para o fazer? Olha, eu efetivamente estou muitas vezes com os parceiros, são na verdade a nossa extensão no terreno, se quiseres, e portanto empresas de todas as dimensões. Estou muitas vezes com clientes, estou muitas vezes com escolas e com estudantes, estou muitas vezes com startups. E esses são momentos que são muito importantes para, de facto, nós assegurarmos que aquilo que fazemos todos os dias é aquilo que é preciso todos os dias para a evolução que o país precisa. Portanto, enfim, a título profissional é um bocadinho aí que eu procuro esse contacto com o país, com aquilo que é a realidade portuguesa, para ir também acompanhando e dirigindo a equipa naquilo que pode ter mais impacto naquilo que o país precisa hoje. Ou seja, são muito plásticos na vossa atividade, não é? Chegam a todo lado, podem ir a um hospital, como uma escola, como um centro cultural, etc. Ainda agora, quando foi para acompanhar os vários clientes nesta situação, fiz muitas interações diretas com clientes dos mais variados setores, das mais variadas dimensões, precisamente para validar o que eram, enfim, como estavam, quais eram as necessidades e como é que podíamos continuar a contribuir. E, portanto, sim, temos de facto a vantagem de poder tocar muitos setores diferentes, porque nós somos um enabler. Esse mundo que vês na realidade, no dia-a-dia, é muito diferente do mundo que nos chega através da televisão, através dos jornais, através da comunicação social e do Twitter, etc., das redes sociais? Olha, eu acho que, e tu sabes, não é? Eu sou um bocadinho de copo meio cheio por natureza e, portanto, eu acho que hoje em dia, enfim, alguns desses, algo daquilo que nos chega, que não aquilo que nós vemos, chega com alguns filtros que não são necessariamente os filtros da realidade. E, portanto, eu nesses contactos, primeiro valido a qualidade de talento que hoje sai das escolas portuguesas e isso é uma mais-valia imensa que temos como país. A qualidade das ideias e da plasticidade que pequenas empresas que pensam desde logo como é que podem ser grandes no mundo, a forma como estão a conseguir evoluir e posicionar-se. Verdade que o mundo da tecnologia tem essa vantagem, não é? Tu podes desenvolver IP aqui para depois posicionar no mundo inteiro enquanto software especializado, mas mesmo fora da tecnologia vejo hoje algumas ideias e, portanto, é muito bom ver que existe e que há muito quem já hoje comece essa fase empreendedora com o pensamento como é que eu vou ser uma empresa global com headquarter em Portugal.
E eu acho que começar a pensar assim é desde logo começar com um espírito e um pensamento de crescimento muito grande. Já é pequeno demais para Porque qualquer negócio. essa é talvez a maior vantagem que nós temos como país nesta nova revolução, se a quisermos de facto abraçar, que é a localização geográfica e a dimensão e o volume do país não interessa, porque tu hoje estás a servir daqui para o mundo inteiro e, portanto, eu acho que é um bocadinho essa abertura de mentalidades que ainda tem que evoluir no nosso país. Acho que tem que evoluir a vontade de arriscar e de não ter medo de falhar. É talvez isso que hoje o espírito mais empreendedor tem e que empresas um pouco mais estabelecidas têm mais receio, mas que inovar hoje em dia é fundamental para, de facto, a transformação e a colocação na economia global. E nós vemos algumas grandes empresas portuguesas a fazê-lo e a fazê-lo com muito sucesso, outras a começarem o seu caminho. Portanto, eu acho que é um bocadinho isto que eu vejo em todos esses contactos, como digo, talento, ideias, capacidade de execução e de materialização. Acho que às vezes deixamos que o fado e o pensamento de que somos pequenos retraia um bocadinho alguns dos projetos que podiam ser projetos muito diferenciadores. E nesse sentido, como é que vês Portugal neste momento tão decisivo na sua história, um bocadinho involuntariamente, como é óbvio, não é? Nós estávamos numa perspectiva de grande crescimento, era um crescimento muito baseado em algumas áreas da economia, nomeadamente o turismo, mas estávamos de facto a subir e tínhamos tido pela primeira vez um superávit, etc. Claro. Como é que vês Portugal neste momento? Eu já sei que és otimista e que o copo é sempre meio cheio, mas com coisas concretas. Onde é que nós podíamos, por exemplo, gastar o dinheiro que nos vai chegar da União Europeia? Pronto, eu acho que essa é claramente uma das preocupações e uma das discussões que é importante ter. Acho até que nos vários setores e nos vários fóruns empresariais estou a começar a ver mais e mais a promoção dessa discussão, porque esses fundos têm que servir hoje para daqui a 10 anos. Portanto, o que é que cada uma dos nossos setores e das nossas empresas quer ser e quer estar daqui a 10 anos e assegurar que esse investimento é feito para essa transformação que passa muito, de facto, pelo digital e pelo enablement para o digital. Isso tem que ser feito, que passa também por eficiências e por otimizações e por automações. É inevitável que isso aconteça, mas que aconteça de forma a que depois seja possível, de facto, investir para inovar. Nós temos que apostar no que podemos trazer de diferenciador para vencer e, portanto, eu espero que esse pensamento aconteça. O segundo grande pilar, a agenda mais sustentável. Eu acho que vai ser inevitável que o pensamento sobre onde investir seja um pensamento de inovar, transformar para daqui a 10 anos, de uma forma mais sustentável. Por exemplo, isso é um papão para muita gente, não é? O digital, dizer-se digital. Para algumas pessoas é uma palavra basicamente vazia. Como é que tu explicas o que é a inovação no digital para toda a gente, numa empresa qualquer? Olha, desde logo na disponibilização de serviços no mundo digital, que é uma coisa que muitas empresas até aqui não pensavam. Como é que eu faço chegar uma proposta a um cliente sem ter que lá ir e fazê-lo através de um contacto telefónico que é seguido de uma proposta que pode ser feita de imediato porque eu a solicito no site. Toda esta disponibilização dos serviços no digital são algo que provou ser inevitável nos dias de hoje, mas que também são indispensáveis quando se quer abarcar uma economia mais global e não apenas dentro das nossas fronteiras. Portanto, este é um exemplo muito concreto, o serviço no ambiente digital, que é complementado, obviamente, com aquilo que são as competências que depois existem, não é? Portanto, hoje em dia há ciclos de venda que são venda acompanhada, não é? Mas em que as pessoas têm uma capacidade de abarcar um número muito maior de potenciais clientes do que fariam apenas com alguém que se desloca de empresa a empresa. Portanto, este é um dos exemplos. Outro, os serviços de atendimento. Portanto, a forma como hoje em dia tu podes, por um lado, otimizar, mas por outro, melhorar e com isso fidelizar os teus clientes através de serviços de atendimento no digital, tudo o que é e-commerce, tudo o que é a forma como trabalhamos e abarcar processos de trabalho mais digitais.
a forma como alguns dos processos dentro das empresas podem ser automatizados através da tecnologia e, portanto, com isso criarem-se eficiências. São tudo pequenos, grandes projetos que fazem parte da transformação que as empresas portuguesas, muitas iniciaram um bocadinho forçadas neste período. Foi o tal Chief Digital Officer em que se transformou. É um facto, foi um salto tecnológico grande. Agora eu acho que o passo seguinte é como é que essas competências que tiveram que ser adquiridas muito rapidamente passam a ser novos processos de trabalho. Por exemplo, estás farta de estar a trabalhar em casa? Eu acredito que a forma de trabalho deve ser uma forma de trabalho híbrida e eu acho que é isso que nós defendemos, é para isso que estamos preparados também até como empresa. Portanto, há muitas reuniões, tarefas que tu podes fazer confortavelmente a partir de tua casa. Eu própria, logo a partir do início, eu costumo fazer uma reunião geral trimestral e passei a fazer uma reunião geral semanal, de meia hora, só para, enfim, manter as pessoas totalmente informadas sobre aquilo que eram as atividades que estávamos a fazer, mas também para depois começar a partilhar o impacto das coisas que estávamos a ir fazendo. Criámos uma série de atividades, de aulas de yoga online, até aulas de culinária, enfim, uma série de atividades que promovemos online, mas a comunicação e o contacto regular foi fundamental durante este período, continua a ser. Desde momentos mais formais até eu tinha cafés virtuais com a minha equipa de direção que não tinham agenda, era simplesmente quem quiser junto, para compensarmos a falta do café presencial. Como é que uma mãe no século XXI ensina aos seus filhos a ser essas pessoas criativas e inovadoras que ela depois professa no seu local de trabalho? É um desafio grande porque depois mãe é mãe, não é? Mas eu acho que há hoje em dia uma necessidade até naquilo que é a evolução e o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, acima de tudo despertá-los para as várias realidades, despertar para a criatividade do ponto de vista também de novos horizontes e de novas possibilidades. Confesso que durante este período trouxe muito do analógico porque eles já tinham muito do digital durante o dia-a-dia na aprendizagem e, portanto, voltaram os Legos e voltaram os Jengas e voltaram uma série de processos de criação mais analógicos, mas precisamente para continuar, enfim, a despertar para essa realidade. Eu penso que o facto de haver muita informação sobre a situação que todos estávamos... Como é que foi lidar com isso? Também precisou de ser gerido, porque, enfim, eu tenho várias faixas etárias e, portanto, há algumas que têm capacidade de interpretar todo, outros que não, e, portanto, é muito importante gerirmos hoje em dia a informação que eles recebem e foi válido para esta situação, mas também me despertou para o facto de que é válido para todas, não é? Portanto, há hoje em dia muito conteúdo disponível, há hoje em dia uma proliferação. E, portanto, a preparação para como se procuram as fontes certas para a informação certa, como se equilibram os pontos de vista, acabou por ser uma situação que de facto foi interessante do ponto de vista do desenvolvimento das crianças e adolescentes que ainda tenho lá por casa. Qual é que é o teu maior desafio agora? Como pessoa, como mulher, como mãe, como líder de uma empresa gigante? Eu penso que o meu desafio todos os dias é continuar a motivar todos aqueles que me rodeiam, por um lado, e por outro a acordar todos os dias a acreditar que estou a fazer algo que pode fazer a diferença, não só para mim, mas para o país onde estou e para aqueles que me rodeiam. Portanto, esse é o meu desafio todos os dias. E nunca me canso. Os desafios são sempre novos e, portanto... Paula, obrigada por este meia hora ao sol. Muito obrigada. À hora do almoço, agora vamos Muito obrigada. Almoçar. Exatamente. Obrigada, Catarina. Obrigada a nós.